Bom, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live aqui, onde a gente está fazendo a aula número 5, falando sobre como entender as suas emoções. Isso aqui é apenas uma introdução e a gente vai começar aqui. Estou chegando no escritório. Oi. Aí, garoto. Bom, sejam bem-vindos, isso aqui é apenas uma apresentação. Essa aqui faz parte de uma sequência de aulas que a gente está fazendo sobre o tema como vocês entenderem as suas emoções, trazendo dentro dos aspectos espirituais, etéricos e fisiológicos, dentro das minhas limitações de conhecimentos e o quanto que eu consigo ter conhecimento sobre essa área, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui para vocês, a gente vai ter nossos mapinhas aqui. Comente aqui, por gentileza, se o áudio vocês estão conseguindo ouvir, tá? Eu estou sem microfone, então eu estou falando bem perto do celular, na verdade. Tô colocando a luva aqui, caramba. Comente aqui, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. A gente já vai começar a nossa aula. Essa aqui é a 5ª aula, tá? Basicamente, a gente está fazendo várias aulas. Essas aulas estão sendo gratuitamente hospedadas no nosso canal do YouTube. É só você clicar no link da bio ou escrever o próprio nome do perfil no YouTube que vai aparecer, tá? A gente está chegando a quase 100 horas de lives. Nós começamos sobre o karma, falamos sobre energias densas, como é estruturado, forma pensamentos, miasmas, lives astrais, essas coisas. Depois partimos para questões dos obsessores, trazendo o princípio de Kardec e outras filosofias, né, digamos assim. Depois a gente falou sobre reencarnações, depois a gente falou fizemos um resumo das 50 horas de live. Depois nós fizemos sobre a mente, tá? Depois fizemos sobre relacionamentos e estávamos fazendo sobre o lado oculto das religiões. E agora a gente está fazendo a 5ª aula falando sobre como entender as emoções, tá bom? A aula começou agora, tá, gente? Isso aqui é apenas uma introdução. Como essas aulas são hospedadas no nosso canal do YouTube, então é muito importante que você que está vendo essa aula deixe qualquer tipo de comentário, ajuda no engajamento do perfil, tá? E curta, né? Obviamente. E você que está aqui no TikTok, é importante que você curta a live para a gente alcançar mais pessoas. Só você fazer isso aqui, ó, na tela. Por quê? Porque nós estamos utilizando uma plataforma satânica, diabólica, esse negócio aqui. E a última coisa que eles querem é que você tenha oportunidade de ter alguns pontos de vista. Nada aqui é uma verdade absoluta, eu quero que vocês entendam isso, mas são pontos de vista que podem ser observados de uma forma intelectual e a partir disso termos um aprimoramento como ser humano, com discernimento e aprimorarmos, tanto para o teu espírito quanto para si mesmo, certo? Por que a cabeça está emitindo o sinal de Wi-Fi? Porque todas as vezes que acontece um processo no seu cérebro que chama potencial de ação, onde descarga mini-volts que percorre pelo canal do axônio, tecnicamente falando, é como se ele estivesse emitindo uma onda ali. Tá? É por isso que existe os estudos do cérebro, através de sistemas que lê essas ondas eletromagnéticas, esses mini-volts que percorrem no seu cérebro, certo? Então é como se ele estivesse pulsando mesmo, localizado, tá? Bom, vamos lá, sejam bem-vindos a todos que estão aqui. Isso aqui é uma 5ª aula, a gente vai fazer um resumo do que foi falado nas aulas anteriormente, mas agora eu vou fazer apenas uma introdução para vocês. Então é importante que prestem bastante atenção nessa introdução. Bom, eu resolvi falar sobre a questão das emoções porque eu percebi que precisava falar sobre isso antes de hospedar as outras aulas. Eu acho que é um tema importante, é um tema pertinente para cada um de vocês no seu despertar espiritual, seu desenvolvimento de consciência e a sua interação do teu espírito para a matéria, tá? E se caso você quiser se conectar com a sua ancestralidade, também é importante isso. Todos os médios que incorporam, todos os médios que têm mediunidade mais ostensiva, ou principalmente médios de cura, que a gente chama isso de áurea verde,
né? Ou os médios de esponja, eles precisam ter esse discernimento, porque isso vai potencializar a sua mediunidade, o seu trabalho mediúnico, e também pode potencializar também as suas incorporações, o incorpóreo, tá? Lembrando que tem muita gente que incorpora semiconsciente, mas tem muita gente que incorpora consciente. Então é importante, tanto para a sua ancestralidade, são seus guias que te acompanham, tá? Quanto para você como indivíduo, para se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor e, obviamente, ter uma vida minimamente melhor, estando num país extremamente corrupto, com imposto extremamente alto e uma roubalheira do caralho. e é isso, tá? Bom, William, obrigado, irmão, pelo comentário, tá? Eu fico muito feliz para cada um de vocês aqui. Não por mim, mas por vocês mesmo, porque esse conhecimento eu já tenho, certo? Mas pode ajudar cada um de vocês. Bom, essa introdução que eu vou começar agora é uma introdução para encaixar na proposta da nossa aula nesse momento. Mesmo que seja uma sequência de aulas, eu acho sempre oportuno a gente introduzir alguns temas que são correlacionados com a proposta da aula, que conectam com esse momento. Bom, muitos de vocês estão tendo o seu despertar espiritual. E a grande verdade é que o despertar espiritual ele acaba sendo muito triste. Não porque é um despertar espiritual. Andressa, obrigado pelos presentes, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui. Mas porque realmente é difícil. Quando você é uma pessoa que percebe que vamos supor que você não tem nada de conhecimento espiritual, tá? Ou você não está querendo ter esse conhecimento, mas você é uma pessoa que inevitavelmente quer se desenvolver, o autoconhecimento. Ana Lopes, obrigado pela presença, pelo comentário também. O autodesenvolvimento, ele por si só já é um processo sofrido. Por quê? Porque você vai se deparar com uma realidade muito obscura da vida, tirando os aspectos espirituais, tá bom? E qual que é essa verdade? A verdade é que você foi colocado em um planeta, tá? E nesse momento que você saiu do útero da sua mãe, foi o primeiro trauma que nós sofremos, porque realmente é um processo muito traumático, muito desconfortável, sair do conforto que a nossa mãe nos fornece para depararmos com sons, com luz, com frequência. E quando nós somos bebês, a gente não sabe se comunicar. O cérebro está em processo de desenvolvimento e esse processo de desenvolvimento do cérebro demora 25 anos. Então, a partir dos 25 anos da sua existência, pela primeira vez o seu cérebro está 100% amadurecido e, por consequência, você vai saber lidar melhor com as circunstâncias que acontecem na sua vida. E, obviamente, muitas pessoas acabam tendo o despertar espiritual antes desse momento. Muitas pessoas acabam sendo pai, sendo mãe, antes desse período do cérebro estar estruturado. E muitas das vezes isso vai reverberar em umas certas atitudes, certos comportamentos que não são ruins a primeiro princípio, mas sendo analisado de uma forma criteriosa, intelectual e racional, são ações imaturas. Então, a primeira coisa que vocês devem levar para a vida de vocês, e vai ser algo muito bom para o seu desenvolvimento mediúnico, espiritual e qualquer outra área da sua vida, é não se culpar. Sim, uma pergunta. O útero tem uma frequência quando o bebê está lá? Ele tem uma atmosfera. Vamos entender como dessa forma. Ela tem uma atmosfera. Quando você começa a estudar os princípios herméticos, a gente vai introduzir isso só para dar essa resposta. No Apócrifo Secreto de o Apócrifo de Tomé, onde traz a história de um menino Jesus na sua infância, quando ele vai ficando mais velho, ele traz um ensinamento muito interessante que ficou muito popularizado dentro do livro O Kybalion e é um dos princípios dos corpos herméticos, tá? Lembrando que o livro O Kybalion, ele é escrito pelos 3 iniciados, que são 3 seres humanos, tá? Que compilaram os princípios herméticos dentro da perspectiva deles, ok? Mas esse princípio é o mais balela. Tá bom, se você acha que é balela, então continua na sua vida do jeito que você está. O que acontece? Esse princípio diz assim, o que é em cima é como está embaixo, o que está dentro é como está fora.
Esse princípio, foda esse Deus aí. Mas quem? Eu tô falando de Deus? Ou você tem um déficit cognitivo gigantesco, ou você realmente chegou num momento totalmente esdrúxulo, totalmente aleatório dessa live. Então, o que esse princípio ele diz? Esse princípio ele diz que como o céu é como a terra, e como é atrás é como está na frente, ok? E obviamente esse símbolo... Boa noite, Marcelo, obrigado, seja bem-vindo. Ah, não, tudo bem, fica à vontade, tá? A gente não está falando mal de nenhum Deus e nem de Jesus, não. Esse princípio, ele remete-se ao número 4. Preste bastante atenção, o que é importante vocês entender para a gente exemplificar a pergunta da moça que perguntou aqui, tá? O Plaza. Bom, eu não sei pronunciar o seu nome, peço desculpa, mas boa noite, seja bem-vindo, tá? Obrigado pela presença. Que é o número 4. O número 4 remete-se ao cubo, tá? Que remete-se ao quadrado, certo? O que isso importa? Tudo na criação, nós entendemos que existe uma atmosfera. O que seria essa atmosfera? Seria um local, uma região. E essas regiões têm leis, ele tem princípios que você estuda na física, qualquer outra vertente. Então, uma célula tem uma membrana, essa membrana tem um núcleo, né? O ribossomo, o líquido, esqueci o nome do líquido, mas a célula tem aquelas paredes, etc. Por que isso é importante vocês saberem? Esse princípio ele exemplifica que da mesma forma que acontece aqui acima, é como acontece aqui abaixo. Certo? Então vamos voltar na pergunta sobre a questão do útero. Vamos supor que a gente vai fazer esse desenho desse ovo aqui, mas esse ovo, na verdade, é o útero da sua mãe, onde está a placenta ali, onde o bebê fica ali. Ali tem um local onde o bebê ele pode se desenvolver. Aquilo é uma atmosfera. E essa atmosfera, ela tem sempre uma frequência, obviamente. Tá? Por isso que quando o bebê ele nasce, muitas pessoas utilizam o ruído branco, que ajuda o bebê a ficar mais calmo. Porque aquele ruído, para você, é muito desconfortável, o bebê assemelha-se no cérebro dele aquela sensação de estar protegido dentro desse local. Ok? Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Tá lá no YouTube, tá? Só você clicar no link da bio ou colocar o nosso nome ali, que vai ter várias aulas ali. Alan, boa noite, seja bem-vindo. Então, o que isso significa? Quando você é retirado desse local de proteção, você entra para outra atmosfera. E esse impacto de conhecer essa nova atmosfera gera uma irritabilidade no bebê muito grande. Obviamente dá para explicar de uma forma científica, claro, mas a gente está trazendo de uma forma filosófica mais simples. E ali o bebê tem um primeiro trauma. Então, sim, existe uma frequência, existe uma região, existe uma atmosfera para o bebê se reproduzir ali e crescer, certo? Bom, essa é um ponto de vista. Então você pode ver a assimilação desse processo através do ovo. Você pode ver essa assimilação através dos níveis da Terra, né? O lençol freático, as camadas ali que a Terra tem, certo? Você pode, por exemplo, entender isso como uma semente. Uma maçã, por exemplo, a gente vai desenhar uma maçã aqui, ela tem uma atmosfera e dentro dela tem uma semente, correto? Uma melancia, o mesmo princípio. Então a gente vê esses processos que se repetem. Por isso que nós entendemos, como em cima é como está embaixo. E como está dentro é como está fora. Ok? Se você olhar para dentro do corpo humano, você vai encontrar também parentesco com essa analogia que eu te trouxe. Se você olhar para fora do ser humano, você também vai encontrar. Ok? E aí, então, interessante, só para a gente finalizar, que aí nesse momento entra o Fibonacci, que é uma matemática do Fibonacci, que você vai perceber que esses padrões se repetem em todas as áreas da criação. Dentro do macro para o micro. Ok? Bom, acho que você conseguiu entender ou todos vocês conseguiram entender esse princípio. Então, quando a gente começa a aprofundar nas observações, saindo um pouco da filosofia, entrando nos princípios herméticos ou ocultistas,
a gente consegue assemelhar isso de vários aspectos. Eu vou dar outro exemplo aqui, que a gente é bom para vocês entenderem, porque entra no processo de transmutação, coágula dissolve, dentro da alquimia. Então eu vou dar esse exemplo aqui desse copinho, tá bom? A gente pega esse copo aqui, correto? O que a gente tem aqui? A gente tem uma atmosfera, a gente tem um recipiente e aqui a gente tem um líquido, correto? Se eu quebrar esse vidro, a água ela vai vazar aqui, mas vai ter outra superfície. Então ela vai ser sustentada por essa madeira que é essa mesa. Se eu tirar a mesa, esse líquido ele vai cair e ele vai sobre o chão e assim sucessivamente, ok? Então por isso que nas questões judaicas, quando você vai estudar a Cabala, a primeira coisa que eles ensinam para vocês sobre as 10 Sefirot e os caminhos que percorrem entre uma Sefirot para outra é sobre a história do jarro. Ok? Aqui eu tenho um jarro e aqui eu tenho outro jarro. Qual que é a diferença de um jarro para outro? Não é o recipiente é o mesmo, é o quanto de líquido tem aquele jarro. Então aqui, por enquanto que aqui a gente vai ter a metade desse líquido, 50%, nesse jarro eu vou ter basicamente 100%. E isso é uma metáfora muito interessante porque enquanto o seu jarro ele está vazio, mais possibilidade você tem de aprender, desenvolver, aperfeiçoar e alcançar estados mais superiores de consciência. Enquanto o seu jarro ele está muito cheio, você não consegue receber nada e nem aprender, porque qualquer coisa que está ali vai começar a vazar. E esse vazamento tira a possibilidade de você discernir aquela informação. Ana Lopes, como equilibrar a evidência científica com a experiência subjetiva, sem desvalorizar nenhuma? Ana Lopes, boa pergunta, tá? Essa pergunta é bem intelectual, mas eu vou te trazer de uma forma assim, bem simples de entender, que foi uma pergunta similar que outra pessoa fez em outro momento da live. Bom, vamos trazer aqui, eu nem fiz a minha introdução, né? Mas vou trazer a resposta aqui para vocês. Vamos entender que isso aqui é observador. Toda vez que o observador está observando algo na realidade, então esse círculo vai representar a realidade, qualquer coisa que ele venha a ser observado está dentro da realidade. Ou seja, qualquer possibilidade subjetiva que você venha interpretar precisa ter uma ação externa. Ok? Por quê? Porque é a informação de fora para dentro, de baixo para cima. Nós estamos na Terra, então toda a informação que vem de cima para baixo, ela é integrada pela nossa consciência e ela é exteriorizada. Quando eu reinterpreto isso, ela continua material. Então todo o conhecimento que a gente passa é material. Por isso que você consegue entender a espiritualidade dentro da ciência, ok? Mas voltando para essa analogia, então você precisa evidenciar, tanto para criar um complexo, tanto para criar um trauma, tanto para criar uma crença, quanto para criar uma experiência, eu preciso vivenciar algo que está externo, fora de mim. Mas a forma como eu vou, de forma subjetiva, definir aquela experiência, ou aceitar aquela experiência, ou interpretar aquela experiência de uma forma subjetiva, precisa de uma evidência externa naquela realidade. Mas quem está fazendo esse filtro dessa subjetividade é o cérebro. Então, por isso que quando a gente começa a estudar as questões físicas, nós desenvolvemos uma aptidão cognitiva mais abrangente sobre os aspectos que estão acontecendo. Ok? Eu consegui explicar bem? Ou ficou meio confuso? É porque como a gente vai falar das emoções, a gente está falando justamente sobre isso. Tá? Como mudar as crenças? Mudando os hábitos. Simplesmente isso. Você muda de fora para dentro, tá? Ricardo, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença. Por isso preciso do ego. O ego, ele não é que você precisa, é que você é o ego. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso. Vocês conseguem entender porque... Obrigado, Tainara, pelo comentário. Vocês estão conseguindo entender essa folha aqui ou está muito bagunçado?
Bom, deixa eu responder o Ricardo aqui. Ricardo, eu vou te responder, irmão, a partir da minha introdução do que eu já ia fazer aqui. Então vou colocar todas as perguntas como observador, como ego, dentro da observação abstrata, subjetiva, né? Dentro dessa introdução que eu vou fazer, que é muito importante. Como a gente estava mencionando sobre a questão... Eu cheguei agora, não estou entendendo nada. Não, você vai entender, você vai entender. Não, são mapas das aulas mesmo, né? É a forma como meu cérebro funciona. E aí para mim é melhor. Então eu vou colocar essa imagem aqui para não deixar confuso para vocês, né? Vou colocar outra imagem aqui mais bonitinha. Deixa essa aqui. Um tal Silvestre. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade para comentar. Então vamos voltar aqui. Qual que é o meu objetivo das... Também cheguei sem entender e estou entendendo. Darim, obrigado, irmão, pelo comentário. Seja bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade. O que acontece? Vamos lá. A introdução minha é falar sobre a vida. Então eu vou fazer de uma forma extremamente filosófica. Então vocês não precisam focar em nada do que eu vou trazer aqui, tá? Eu vou só mexer aqui porque é assim que eu preciso fazer, senão o TikTok dá um banner na minha live. Eu queria trazer para vocês uma perspectiva filosófica da existência. Como assim? Todas as perguntas sobre o observador, sobre a questão do ego, elas se integram nisso que eu vou dizer agora. Quando a gente surge nesse planeta, mesmo que você não tenha conhecimento espiritual, mesmo você surgindo nesse planeta, a primeira coisa que você precisa entender é que você vem sem entender nada. E mesmo que você vivencie e experiencie a vida, você vai entender que você continua sem entendendo nada. Porque toda verdade que você cria na sua vida, ela vem a partir da percepção que você tem mental. Como que isso funciona? O ego, mesmo que você estuda efetivamente o ego, entenda sobre os princípios da psicanálise freudiana e junguiana, entre outros atores, escritores e estudantes dessa área brilhantes, inevitavelmente você precisa entender e integrar uma única verdade. Toda a sua vida ela é puramente mental. Nos textos do Bhagavad Gita, que é uma conversa do Senhor Krishna com Arjuna, ali surge um termo onde Krishna conversando com Arjuna, na interpretação da alma conversando com o espírito também, lá o Senhor Krishna deixa claro um termo que ficou muito popular nos textos Vedas e yogas, que chama Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? É o equilíbrio sobre ação. E nesse texto Karma Yoga é muito interessante porque realmente você consegue entender e integrar que não foi Newton que descobriu a lei da gravidade. Newton estava sobre uma árvore, ok? A maçã caiu sobre ele e logo, a partir desse momento, ele entendeu que existe algo que puxa aquela maçã para o eixo da Terra, que é o núcleo, certo? Mas a grande verdade é que Newton não descobriu a gravidade. Newton trabalhou a sua mente e a sua mente forneceu essa informação. Porque não existe nada fora dele. O evento aconteceu fora, aconteceu externo. Deixa eu voltar aqui para o nosso desenho. O evento, ele aconteceu externamente, correto? Mas todo o alcance que ele teve, intelectual, interpretativo, analista, foi puramente mental. Então, é ele pensando sobre a sua própria mente, ele chegou numa conclusão. Então, nesse texto Karma Yoga, nós entendemos que todo o conhecimento está dentro de nós, não porque a gente é uma fonte de sabedoria plena. Não, porque se nós pensarmos sobre os nossos próprios pensamentos dentro da nossa própria mente, nós encontramos algo que já estava ali. Então, nesses textos yoga, é muito interessante o exemplo que ele elucida para você. Se você pegar uma pedra e você pegar duas pedras e você começar a gerar o atrito, aquele atrito vai gerar faísca e o fogo vai surgir. O fogo nunca deixou de estar lá, mas através do atrito ele surgiu e você visualizou ele. Por isso que quando a gente estuda a tabela periódica, a gente introduz ou incrementa os elementos químicos e forma um efeito. Por exemplo, a água, H2O. O corpo do ser humano,
etc. Então nós entendemos que o fogo sempre esteve lá. A gravidade sempre esteve lá. Entretanto, o atrito da mente pensante e os pensamentos que circundam a mente, esse atrito revelou algo que já estava lá. Entende onde eu quero chegar? Então, todos os aparatos que você vai ter intelectual de tentar entender a sua própria existência é uma grande navegação mental, onde supostamente o navio seria você navegando e o mar seria os seus pensamentos, e o atrito da onda sobre o barco muitas das vezes vai mudar a direção daquele navio ou aquele barco. E se você não tiver conhecimento disso, você vai ficar perdido. Porque a única coisa que vai fazer você voltar para o eixo que você estava é ter o conhecimento da bússola. Então, por isso que a bússola é um símbolo de direção. Ela é um símbolo de direcionamento. E o que é a bússola na sua vida? É a base da sua vida. Então, essa base é você entender como a mente ela funciona, como os pensamentos circundam na sua mente. Mas o atrito é iminente. A água, para o barco permanecer navegando, ele precisa da água. Ok? A água sempre esteve lá, ou seja, a mente sempre esteve lá. Mas você pode guiar através do mar, respeitando o mar, mas se direcionando através da bússola. Vocês conseguiram entender? Eu consegui exemplificar para vocês? Conhecimento serve para você interpretar os pontos, porque os pontos sempre foram ligados. Entende? O algodão sempre existiu, mas a forma como eu organizo aquele tecido que é o algodão, eu formo uma camisa, eu formo uma cueca, eu formo uma roupa, mas sempre esteve lá. Por isso que a verdade está dentro de vós. Ok? Padrico, obrigado pelo comentário, seja bem-vindo. Então, a grande verdade é que se você souber observar os seus pensamentos, as conclusões que você irá tomar é puramente mental. Puramente mental. A decisão de ser pai, a decisão de ser filho, a decisão de ser mulher, a decisão de ser mãe, a decisão de ser empresário, a decisão de ser um espiritualista, a decisão de largar tudo e mudar de área, todas essas decisões que você toma, ela está dentro da sua mente, ok? Por isso que quando a pessoa ela tira tarô, por exemplo, que a gente recomenda como meio de auxiliar nessas tomadas de decisões, o tarô ele é tão assertivo, dependendo da qualidade do estudo profissional daquele tarólogo e da capacidade interpretativa daquele tarólogo também, porque é uma ciência o tarô, realmente, ele vai conseguir trazer umas informações para vocês mais assertivas. Por quê? Porque, na verdade, o tarô não está... ele está adivinhando, ele está trazendo de forma simbólica aquilo que já está na sua mente. Por isso que a gente fala, utiliza o tarô como veículo de auxílio na sua tomada de decisões, não como uma decisão absoluta, certo? Como faz para liberar correntes de energia que te fazem repetir loopings? Bom, Cecília, essa pergunta ela parece muito complexa, mas na verdade ela é muito simples. Você precisa entender a base. Entendendo a base, o resto fica mais simples. A gente está trazendo a base para vocês, tá? Astro, exatamente isso, irmão. Quem pensa enriquece, exatamente. Darim, sim, porque o que eu estou trazendo para vocês é o espiritual não existe. O mundo espiritual não existe. O mundo espiritual é uma ideia mental que o ser humano trouxe. Mas se você tirar essas cascas dessa cebola ou tirar a casca desse ovo, o núcleo dele não tem nome. É formas interpretativas, ou seja, é a mente que interpretou aquilo e ela trouxe aquela perspectiva. Mas como nós estamos dentro do inconsciente coletivo, então todos nós entendemos como espiritual. Entende? Então, na verdade, não existe. Então, o tarô ele é uma ferramenta para te auxiliar, sim, na perspectiva espiritual, física, material, amorosa, etc. E dentro dessa introdução que estou trazendo para vocês,
Onde entra o ego? Onde entra o ego? O ego, na verdade, ele seria... Tá, eu vou fazer esse desenho aqui. Calma aí que eu vou ter que desenhar para vocês. Eu peço desculpa que eu tô falando de uma forma abstrata e eu não gosto de fazer isso. Eu peço desculpa caso o barquinho não tiver agradável para vocês, mas eu nunca fui bom em desenhar barcos, tá? Então vamos desenhar um barquinho bem bonitinho aqui para vocês. Vamos colocar um lago aqui. Ah, não, tem uma caneta azul aqui já. Tá? Ó que barquinho bonitinho, certo? Me perguntaram sobre o ego. Então imagina que aqui o barco, ele seria a sua mente, os seus pensamentos. O lago, ele seria a sua mente, certo? E o ego, ele seria... eu peço desculpa, eu não lembro como que chama. Como é que chama o rapaz que cuida do barco? É veleiro? Como é que chama, gente? Me lembra aí, veleiro? Veleiro. Timoneiro. Vamos colocar capitão que todo mundo entende, né? Vamos colocar capitão. Certo? Vamos colocar capitão. Então o ego ele seria o capitão. Como assim? Qual que é a função do capitão? Comandante também. Vamos colocar capitão aqui que todo mundo entende. Qual que é a função do capitão? O capitão, a função dele é direcionar. Então ele vai direcionar o barco ou os marujos que estão lá, ok? Para uma região específica. Então ele vai direcionar ele para um local, certo? Qual que é a função do ego? É direcionar você para um objetivo específico. Simplesmente isso. Só que qual que é a diferença? Quando a gente sai dessa linha filosófica, a gente entra numa linha realmente real. O ego ele vai direcionar você através dos 5 sentidos. Por quê? Porque ele existe apenas dentro dos 5 sentidos. Não existe o ego quando você dorme. Certo? Por que não existe o ego quando você dorme? Porque o ego está entrelaçado com o corpo. Então, se os olhos estão fechados, se os ouvidos não estão prestando muita atenção, se você não está tocando em absolutamente nada... Pera aí, gente, que eu vou ter que mutar aqui que um barulho do caralho. Pera aí. Pera aí, gente, que eu vou ter que mudar aqui. Calma aí. Pera aí. Eu mutei, gente. Eu peço desculpa, eu só mutei porque realmente ia fazer muito barulho, tá? Então vamos voltar para a linha de raciocínio, tá bom? O que acontece assim? Então, nesse caso, o capitão ele vai direcionar os marujos a um objetivo específico, uma direção. Qual direção a gente não sabe. Só que quando a gente traz a perspectiva do ego sendo o capitão dentro do barco,
ele vai ser guiado pelos 5 sentidos. Então, quando você está ouvindo algo, você vai se direcionar a sua audição para aquilo. Quando você está vendo algo, você vai direcionar a sua atenção para os seus olhos. E assim, através dos 5 sentidos. Ok? Erivandro, sem problema, irmão. Não tem problema não. Obrigado pelo comentário, Sandro. Obrigado pelo comentário. Seja bem-vinda e bem-vindo. Ok? E aí entra uma parte muito interessante, porque quem vai comandar os seus pensamentos, muitas das vezes, vai ser o ego. Por quê? Se o ego ele vai comandar o seu barco, que é os pensamentos, então muitas vezes aquilo que você ouve vai direcionar a sua forma de pensar. Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Para vocês elucidarem. Quando alguém vira para você e fala assim, você é uma pessoa feia, ok? A primeiro princípio, você ouviu uma voz de uma pessoa, pode ser que você conheça ou não, mas ela ilustrou na sua mente que você é feio. Você ouviu aquilo, então foi os 5 sentidos, foi a questão da audição. O ego ouviu aquilo, então ele vai direcionar o pensamento. Você vai começar a perceber que pós esse momento, todas as vezes que você olhasse diante de um espelho, vai surgir um pensamento que você é feio. Ok? E aí entra num processo muito louco, porque 90% do que você pensa não é você. É ou uma indução de algum trecho de uma música que você pensou, que você ouviu, algum símbolo que você visualizou, ou algo que está armazenado no período da sua infância, no momento onde estava sendo construído o seu caráter ou desenvolvendo o seu ego. E aí fica um jogo muito sujo, porque hoje você tem 20, 30, 40 anos, mas esse ego ele é formado mais enraizado dos 0 a 7 anos. Então, dos 0 a 7 anos, tudo aquilo que você ouviu, sentiu, tocou, degustou, criou formas e essas formas foram aceitas e se tornou pensamentos. Por isso que existe o subconsciente. Então, muitos dos pensamentos que você tem hoje, que você acredita ser consciente, é um reverbero do subconsciente. E aí, obviamente, o que está dentro da mente? Os pensamentos. Então, a mente... Dentro da mente nós temos os pensamentos, ok? Então, obviamente, a mente permanece do mesmo jeito. Só que se você tem muitos pensamentos conflitantes, pensamentos oscilantes, a sua mente ela continua do mesmo jeito. A água continua sendo a água e ela vai sempre levar você para uma direção. Só que existe uma direção que você deveria tomar ou seguir, e existe aquela direção que você corta caminhos porque o ego não quer ir para aquele caminho. E aí você tem conflito. Então o ego, muitas das vezes, ele vai conflitar você para tomar decisões que você deveria ter tomado. O ego ele vai criar suposições na sua mente que vão afastar você do objetivo principal. E esse afastamento, esse questionamento, nós chamamos de dúvida. Então, as dúvidas geram pensamentos duvidosos e pensamentos duvidosos não seguem a intuição. Então, enquanto a mente ela é intuída pelo teu espírito ou a ancestralidade, a dúvida impede, mas quem é o organizador muitas das vezes dessa dúvida e o culpado é o ego. Então, muitas pessoas falam assim, como eu mudo isso? Mudando os hábitos. Porque o ego, ele é estruturado através de hábitos. Eu não sei o que aconteceu na minha infância, certo? Existem muitos tratamentos que você pode fazer, etc. Mas muitas das vezes você não vai, na plenitude da sua vida, entender. Mas se você mudar os seus hábitos, as expressões como você tem hoje, como adulto, você vai reconfigurar as coisas que aconteceram antepassadamente. Todo mundo entendeu até aqui? Então eu consegui responder sobre o observador, sobre o ego, dentro dessa introdução. E por que essa introdução é importante? Porque eu quero que vocês entendam que vocês foram colocados nesse mundo sem entender como o jogo funciona. Vocês foram colocados nesse mundo sem entender como o jogo funciona.
E infelizmente é sofrido entender, e muitas das vezes poucas pessoas têm a oportunidade de entender esse jogo. Esse jogo não é sobre os deuses, não é sobre a ancestralidade. É a forma como você lida com a sua própria mente. Então, quando a gente fala que a mente continua sendo a mesma coisa, ela não muda, mas os pensamentos podem ser mudados. E os pensamentos mudam-se as crenças. Então, quando eu disse que Newton ele descobriu a gravidade, não, ele não descobriu. Ele lidou com o conflito, a batalha interna da sua mente, dos seus pensamentos, e ali surgiu uma informação que já havia ali. Ele só conseguiu enxergar. Então, quando eu direciono meus pensamentos, organizo esse direcionamento errado que o meu ego dá, eu consigo ter os deslumbre daquilo que já está ali. Todas as vezes que vocês estão bravos, vocês não conseguem... Vamos supor que você está puto da vida e você está caçando a chave do seu carro. Isso é um exemplo muito fácil de vocês perceber. Ou chave da casa, ou o seu telefone, a sua carteira. Pode ser qualquer coisa que vocês assemelham. Vamos dar exemplo de uma chave de casa. Você está puto da vida, você está bravo. Cara, você está bravo. E aí o que acontece? Você fica caçando e você não acha. E aí o que você fala? Vou desistir, desisto. Não consigo achar a porra da chave. Vou lá tomar um banho, vou fazer alguma coisa. Quando a sua mente, seus pensamentos acalmam-se, você olha para um local e fala assim, caralho, a chave sempre esteve ali. Parece que você estava cego, você não conseguia enxergar aquilo. Ou seja, por isso que os yogas, eles falam que acalme os seus pensamentos. Só que, obviamente, eu estou trazendo de uma filosofia muito ocidental. Nos yogas, o que a gente chama de mente é manas. Tá? E essas flutuações da mente é vasanas. Esses conflitos é os vidris, etc. Tá? Todo mundo entendeu até aqui? Coloca eu. Identifico a programação da infância pela repetição das coisas que acontecem na vida adulta. Esse processo acontece através da neuroplasticidade, tá? Cadê? Como se nossas emoções reagirem aos estímulos do ambiente. De uma forma filosófica seria basicamente isso. Tá? Quem conseguiu entender até aqui, coloca eu. Caramba, essa introdução demorou 42 minutos. Eu viajo... Cara, porra, viajei agora. Bom, não foi por mal não, mas era só uma introdução. Então, basicamente, a gente está falando sobre a quinta aula, falando sobre as emoções. E isso é importante, essa introdução junto a esse esclarecimento do ego, porque a gente precisa entender um pouco melhor o ego para entender um pouco melhor as emoções. Então, vamos começar nessa introdução, pular dessa introdução para a parte da aula mesmo, recapitulando o que a gente falou anteriormente. Certo? Então, o que acontece? Vou dar um zoom aqui. Bom, existe 4 eus. Na verdade, eu acho que pode existir mais, mas a gente vai simplificar. 4 eus. Existe o eu profundo, o eu superior, o eu biológico e o eu hospedeiro. O eu profundo é o Atma, a alma, a centelha divina. Isso aqui é imutável, tá bom? Isso aqui não tem importância nenhuma na minha vida nem na tua. Por quê? Porque ele não precisa se preocupar em pagar conta, pagar boleto, criar filho. Ok? Ele não sabe lidar com isso. Por isso que quando você entende, a gente tem algumas gírias aqui no Brasil falando assim, nossa, aquela alma é inocente, aquela alma é pura. Então você vai ver uma criança brincando com a sua própria sombra. Você vai ver uma criança pegando, por exemplo, essas 2 canetas e vão se tornar personagem de luta. E essa aqui vai lutar com essa e a criança involuntariamente vai ter que escolher um ganhador. E é apenas 2 canetas. Para um adulto, isso aqui são 2 canetas. Para uma criança, uma possibilidade de se divertir. Por quê? Porque a criança ela tem uma coisa que nós, adultos, perdemos ao longo do nosso sofrimento existencial. A imaginação.
Então a criança ela tem a imaginação, o adulto ele perde essa imaginação, ela é substituído pelo desejo. Então eu desejo ter isso, eu desejo ter aquilo, e esse desejo acumula coisa, a imaginação não. O que está ali diante de mim já é um potencial de ser tudo o que eu preciso. Então o que temos que fazer é reeducar o ego. Ricardo, exatamente isso. E reeducar o ego é muito mais simples. Ele é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque dependendo da sua idade, Ricardo, ou da idade de qualquer pessoa que está vendo essa aula, demora um pouco mais. Porque, 30 anos com o mesmo fluxo de pensamento do ego é difícil de mudar. Não vai ser em 1 ano, 2 anos. Mas é uma luta que você terá interna consigo mesmo, se esse for o seu objetivo. E há momentos que você vai querer chutar o pau da barraca, falar que se foda, mas você vai começar a perceber as melhorias como homem, como mulher e como indivíduo. Não é fácil viver sem conhecimento só no piloto automático, exatamente. Ok? Então a criança, ela é genuína porque ela tem uma coisa chamada imaginação. E a imaginação é o que faz você conectar com essa alma, porque a alma não tem nada concreto. Ela é apenas imaginativa e intuitiva. Bom, já o espírito ele é diferente. O espírito ele é uma projeção da alma, um reflexo espelhado da alma, mas com uma possibilidade de entender coisas que a alma não entende. Só que quando surge o espírito com uma possibilidade de entender uma coisa que a alma não entende, ele é contaminado com aquilo que ele aprende. Tá? Por quê? Porque o espírito ele vai se desenvolver, ou melhor, para acontecer um aprendizado ou uma possibilidade de enxergar algo através das formas, ele precisa experienciar. Por isso que Kardec diz, seres puros e ignorantes, passando o nível mineral, vegetal, animal, hominal, ok? E depois o nível celeste, o divino, como eles falam. Mas, através dessas múltiplas experiências que o espírito tem, ele adquire código, esses códigos são armazenados. Na minha perspectiva, não existe evolução do espírito. Existe aprimoramento do intelecto do espírito. Porque quanto mais experiência ele tem em potencial, esse desenvolvimento desse intelecto faz com que ele tome decisões mais assertivas para encontrar a sua alma ou se unir com a sua alma, certo? Sem o intelecto, na minha perspectiva, o espírito cria ou projeta personalidades que não vão conseguir ascensionar ou crescer essa possibilidade de se conectar novamente com a fonte, consigo mesmo de uma forma total. WJ Mendes, mas o próprio sistema bloqueia a nossa imaginação desde pequenos. Exatamente, a fundamentação educacional brasileira, e não só no Brasil, tá? No mundo todo, ela é condicionada para você perder a sua imaginação. Né? Você aprende a ler para ler os contratos de trabalho e você aprende a escrever para aprender a fazer a sua assinatura no contrato de trabalho. Basicamente isso. A gente está falando sobre emoções, só que falando do aspecto espiritual para o físico, certo? Então, voltando aqui na explicação. Então, o espírito, nesse momento sobre as emoções, é importante você saber, não tanto, né? Sobre o espírito é mais importante você saber sobre reencarnação, sobre obsessores e conexões, etc. Nesse momento que a gente está falando, que é a 5ª aula sobre as emoções, é mais oportuno você entender a mente biológica. Você tem alguma metodologia para reeducar o ego? Sim, eu estou criando um curso prático. Eu já forneci 500 horas de aulas, de materiais, já forneci mentoria, comunidade, caramba, 4, e eu estou cansado disso. Então eu vou fornecer só métodos práticos. Então eu estou desenvolvendo um curso que vai estar recentemente, um valor extremamente acessível para vocês. Vai ter PDFs para vocês imprimirem, registrar, anotar.
observar os padrões de pensamento, etc, etc, para vocês escolherem resultados. Mas é importante vocês entender, independente do curso ser objetivo, ser prático ou não, vocês terão que executar. E o executar, ele traz para você uma perspectiva diferente. Então, às vezes você está vendo uma aula minha e você fala assim, pô, que da hora, tal. Sim, as aulas são gravadas no YouTube. Agora o curso não, vai ser pago. Vai ser no máximo, eu vou colocar uns R$80, R$60 mais ou menos, tá? No máximo R$100, mas você vai poder parcelar em 12 vezes. Fica bem baratinho para você, não preocupa não. Mas assim, quando você coloca em prática, você olha a aula e fala assim, cara, então é isso que o Vitor estava falando naquela hora. Caramba, mas o Vitor falou isso, mas eu acho que ele evitou de aprofundar nesse aspecto. Ou ele não quis falar mais sobre isso. Então vocês vão começar a perceber esses feeling das aulas. Não só a minha, de outros que estão tentando fazer um trabalho similar ao meu. Melhor do que o meu, obviamente. E parecido com o meu, certo? O link está na bio ou você coloca o nome do perfil, tá? É sempre o mesmo nome. Gui Montage. Isso é religião? Religião vem do latim religare, né? Que significa religar-se você. Eu não estou querendo fazer você se religar. Eu estou tentando fazer você entender que existe algo. Esse algo vai ser buscado individualmente por você. Tá bom? Ok? Então, beleza. Então a gente vai falar sempre do corpo biológico, nessas aulas é importante. O que a gente falou aqui? Bom, vamos dar vamos voltar no ego, só que eu vou falar do ego Veda. Deixa eu só explicar um ponto aqui, porque muitas pessoas estão chegando agora. Bom, vamos falar dentre dois psicólogos em períodos diferentes. Um russo e outro que não é russo. Bom, existe um psicólogo muito conhecido aqui no Ocidente, principalmente lá na América, de cima lá, que é o quê? O Julian James. Ele foi um psicólogo que desenvolveu a teoria da mente bicameral, certo? Bruna, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Ili, obrigado pelo comentário. W. Mendes, obrigado pelo comentário. O que acontece? Essa mente bicameral é basicamente um psicólogo que começou a estudar as mitologias, eles observou que existiam uns padrões, ele criou essa mente bicameral. Bom, você tem a primeira câmara, que basicamente é a parte ouvinte, e você tem a segunda câmara, que é a parte falante. O que isso importa na tua vida? Importa que em um determinado momento os humanos não tinham a flexibilidade que vocês estão tendo agora. E obviamente, se vocês não treinam esse discernimento, vocês não têm isso. Então não está muito diferente dessa teoria na vida de cada um de vocês. Tá? Então o que acontece? A parte ouvinte é aquela que ouve intuições. Então quem é médium ostensivo, como o Kardec traz como claro audiente, ou claro audiência, melhor dizendo, ele ouve as intuições. Então, por exemplo, eu vou pegar minha esposa, por exemplo. Ela ouve as entidades que conversam com ela. Ela ouve nessa parte ouvinte. Tá? E dependendo do trabalho que a gente está fazendo, dependendo do contexto que a gente está fazendo, essas vozes intuem a mim ou a ela, a minha ancestralidade me intui, a dela intui e faz isso com vocês também. Tá? Então a sua ancestralidade, ela conversa com você. Só que tem um porém muito doido nisso. Antigamente, os deuses estavam sobre a Terra. Então eu vou contar um pouco da mitologia da Terra para vocês. Bom, Zeus, Odin, Thor, eles na verdade são elfos, né? E eles existem. Eles estão no que a gente chama de mundo invertido desse, ou mundo vizinho, que é onde os arcontes ficam. É onde está na teoria o Brahmaloka, por exemplo. Asgard existe, é um ligamento de circuito de vários sistemas que fazem Asgard ou Yggdrasil, né? Isso não é verdade. Não existe uma verdade absoluta, mas a gente pode pensar de uma forma intelectual sobre isso que eu estou falando.
O que acontece? Esses deuses, popularmente chamados de deuses menores ou deuses inferiores, eles estavam sobre o planeta Terra em um determinado momento, porque basicamente o planeta Terra era tipo a praia para eles. Eles ficavam aqui, só que o planeta Terra é muito louco, tá? Por quê? Porque naquele momento o planeta Terra ele era muito inóspito, então tinha muito... O clima era extremamente difícil de ficar aqui, mas eles ficavam aqui. Então tinha muitos seres que coabitavam o planeta Terra em muito tempos atrás, e em um determinado momento eles retiraram-se. Só que os deuses sempre foram presentes. Por quê? Porque eles conseguiam passar de um portal para o outro para vir para cá. Quando essas raças estavam aqui, junto aos deuses e seres e criaturas, era uma porrada, era uma geleia cósmica aqui de seres que ficavam aqui, em um determinado momento lá na frente surgiu uma espécie híbrida. E da espécie híbrida surgiu essa espécie que nós estamos aqui. Alguns desses deuses continuaram intuindo, digamos assim, os seres humanos. Outros não eram deuses, eram seres. Todos eles, na verdade, são seres e criaturas. Mas eu vou separar aqui para facilitar o entendimento. Eu acabei de exemplificar. Entre a criação do humano, existem os híbridos. Tá? Aí, beleza. Resumidamente. Só que esses deuses continuavam intuindo os seres humanos. Se você ler as mitologias, você vai perceber, entre vários processos. JK News Brasil. Por que eu tenho que te provar? Eu acabei de falar que isso não é uma verdade absoluta. Jesus amado, as pessoas elas vêm na live e falam assim, me prova. Por que eu tenho que te provar, filho? Hoje você tem a liberdade de discordar e a liberdade de estudar, fica à vontade. Eu não preciso de provar nada. Oxe, eu tenho que provar fidelidade e amor para minha esposa. O resto eu não posso fazer nada. Tenho que provar para minha mãe que eu sou um homem honesto e digno. O resto, fica se for. Fazer o quê? Obviamente, né, eu sou honesto no meu trabalho e tudo mais, mas eu não preciso provar para você que o que eu tô falando é verdade, só você estudar. Doideira, né? Sim, é o que eu tô tentando dizer. Aí, beleza. Resumidamente, os deuses, eles influenciavam os seres, as criaturas, e isso até hoje acontece. Tá? Até hoje. Então, nesse momento, quando os deuses tinham a flexibilidade de induzir e manipular os seres humanos, sem eles saberem que ele estava sendo manipulado e induzido, os seres humanos agiam por impulso e traziam sempre aquilo que os deuses queriam. Então, os deuses guiavam e manipulavam as tomadas de decisões das suas criaturas. Tá? Só que em um determinado momento, advindo da evolução, da capacidade, que na minha perspectiva é o discernimento do quarto eu, que é essa possibilidade que você tem de pensar sobre o próprio pensamento, que é esse eu que observa a experiência, como eu chamo de hospedeiro, é o que encontra as respostas que já existem. Então ele consegue visualizar aquilo que já estava ali. Tá? E aí o que acontece? Nesse momento, eles começaram a perder o domínio, a capacidade de intuir o ser humano e condicionar ele a tomar decisões que eles queriam. E é nesse momento que começa a ser uma sociedade um pouco mais livre. Vamos sair um pouco dessas mitologias, vamos falar uma mitologia que todo mundo conhece aqui para exemplificar o que eu estou dizendo para vocês. O que a gente aprende em Gênesis quando nós lemos sobre Adão e Eva? Nós aprendemos, se você ler a Bíblia em português, você não vai chegar nessa linha de raciocínio, mas se você ler o Torá, a islâmica, entre outras, você vai chegar numa linha de raciocínio bem interessante, que é, por que Deus expulsou a Eva e qual que era o pecado? Basicamente, Deus ficou puto da vida com a Eva porque ele ordenou e mandou a ela não comer o fruto.
Mas o problema não foi o fruto, foi a serpente ter conversado com a Eva. E a partir da conversa da Eva sobre a erva, Eva com a serpente, ela decidiu infringir a decisão de Deus e comeu a maçã. Só que nas outras, na Torá, na islâmica, eles explicam um pouco melhor qual foi essa conversa que a serpente teve com Eva. Tá? Abraão, boa pergunta. E é uma coisa que muitas pessoas, na minha opinião, tá? Na minha opinião. O mestre Yogananda, reinterpretando a literatura do Bhagavad Gita, que é a conversa do Sr. Krishna com Arjuna, ele traz uma perspectiva muito interessante, que é, toda a literatura tem 3 caminhos: o espiritual, o etérico e o físico. O mental, o espiritual e o corpóreo, alma, espírito e corpo. Ou seja, sempre tem 3 princípios. Nem toda história é totalmente uma história e nem toda história é totalmente real, mas ela também pode ser interpretada filosoficamente. Então a gente pode fazer isso, é um exercício. Só que na perspectiva espiritual nós não conseguimos ter o discernimento real, porque o ser humano não tem essa capacidade, não no corpo biológico. Então ela é física, ela é espiritual e ela é mental, a história de Adão e Eva. Tá? Não só Bhagavad Gita, Bíblia, Jesus e todas as outras literaturas. Resumidamente, Deus ordenou a Eva, a parte ouvinte. Eva obedecia a Deus, parte falante. Naquele momento que Deus falou para ela e ela negou a voz de Deus, ela tomou a decisão de pensar por si própria. Mesmo que ela foi induzida pela serpente, mas ela pensou por si própria e ela degustou a maçã. A partir daquele momento, a serpente diz: tu irás observar a ti, irá perceber que está nua, irá ficar envergonhada. A partir do momento que ela comeu a maçã, olhou e falou assim: nossa, eu estou nua. E ela se tampou. Na verdade, ela se escondeu. Quando Deus estava caminhando sobre o jardim, chamou: Eva, onde tu estás? E Eva estava escondida. E Deus ficou furioso. Por quê? Porque ela disse: eu me escondi porque eu estava com vergonha, eu estava nua. E logo Deus percebeu que ela comeu o fruto do conhecimento. Entendeu que doideira? Sim, Abraão, de várias formas, tá? Doideira, sabe? Então, o que a gente entende aqui? Houve um equívoco, houve um momento onde Eva não aceitou a parte ouvinte e decidiu por conta própria. Bom, quando a gente vai em Êxodo e tem a grande conversa de Moisés com Deus, ele ouve Deus. Ele não vê Deus. Ele ouve na mente dele. E a partir daquele momento, Deus diz: a terra prometida será tua, se você se curvar perante a mim. E logo Abraão tenta convencer todo mundo que estava fugindo do Egito, falando: então, o meu Deus falou para mim que tem uma terra prometida para nós. E depois a galera fica puto da vida com Moisés, porque realmente eles acham que esse Deus é coisa da cabeça de Moisés. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse princípio da voz ouvinte é real, aparentemente. Tá? Certo? Então, beleza. A partir desse desenvolvimento, o ser humano hoje, ele pode... Sim, existe o aspecto sexual, mas isso aqui entra em outros aspectos. Mas, dentro desse processo, qual que é a importância dessas filosofias que eu estou trazendo para vocês? É que cada um de vocês são influenciados pela sua ancestralidade, indiretamente ou diretamente, dependendo da sua missão de vida, mas você tem a oportunidade de pensar sobre o seu próprio pensamento. Você tem a oportunidade de discernir as tomadas de decisões que você tem. Então é isso que eu quero trazer de lucidez para vocês. Porque tanto o seu espírito está te intuindo constantemente, quanto os deuses ainda fazem isso, os arcontes fazem isso, os outros deuses fazem isso, obsessores fazem isso. Por quê? Porque se você pegar
Capítulo 23, segunda parte, onde Kardec, dentro do Livro dos Médiuns, traz os 3 princípios da obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, ela é puramente mental. Porque qualquer obsessor vai intuir você através da sua mente. E Kardec deixa claro. Eles só vão trabalhar aquilo que já está dentro do íntimo do médium. Eles não vão colocar nada. Eles trabalham aquilo que já está dentro do médium. A partir do momento que ele está em o domínio corpóreo daquele ser humano, e eles podem movimentar aquele corpo, aí outros 500. Mas todo o início, ele é puramente mental. Por isso que você dá brechas. Quando você vai trair sua esposa, você dá brechas para acontecer a traição. Quando a sua esposa vai trair você, por exemplo, ou trai alguém, ela deu brechas. Essas brechas, elas acontecem na mente. Sempre vai acontecer na mente, porque tudo é na mente. Entende? É algo que intui nossos pensamentos constantemente. Constantemente. Isso é muito chato. O universo é mental, sua vida é mental e a gente está trazendo isso. Todo mundo está entendendo a minha linha de raciocínio até esse presente momento? Vocês estão conseguindo entender? Coloca eu aqui. É tão interessante que eu vou dar um exemplo aqui real. A gente está falando do quesito dentro de Kardec, etc. Mas vamos olhar dentro de uma avaliação psiquiátrica, analítica, psicológica, etc. Imagina que chega um paciente para você e fala assim, olha, eu tenho ansiedade, hipoteticamente falando. Eu tenho uma ansiedade. Uma pessoa normal vai virar para aquela pessoa e falar assim, nossa, mas por que você tem ansiedade? É porque eu sou muito ansiosa para fazer as coisas. Uma pessoa que tem conhecimento dentro da linha freudiana pode interpretar esse fato como um processo sexual. Uma repressão sexual gerou um desejo que fica ali latente, pode ter um gatilho ali, mas é uma repressão sexual, porque Freud tinha muito disso, o princípio da repressão sexual. E aí o terapeuta, né, o psicanalista, dentro da linha freudiana, vai observar aquilo e vai ver aquela situação de uma forma diferente. Mas sabe o que é mais louco de tudo isso? O grande proposta do profissional da área da mente é fazer a própria mente da pessoa perceber isso. Essa é a parte mais louca. Então assim, você tá com um paciente na sua frente ali, conversando com ele, e você tem que arrumar forma de fazer ele perceber através da mente dele aquilo que está acontecendo na vida dele. Mesmo que você tenha uma base, uma estruturação dentro da linha de Freud. Mas isso é louco, porque é a mente daquele indivíduo. Certo? Lilith é a primeira esposa de Adão. Tá? Ex-esposa, né? Agora ela não é mais esposa de Adão. Sim, Abraão, dentro da linha da opressão sexual, sim, houve muitos princípios de histerias, principalmente dentro das mulheres, que Freud auxiliou muito, que era aquela histeria por repressão sexual, elas precisavam chegar ao orgasmo. Então, assim, é bem legal. Tem um filme de Jung e Freud bem interessante, que mostra quando o Jung começou a ter relações com as suas pacientes. E o primeiro caso que estimulou ele ficou apaixonado por uma paciente dele, foi justamente por causa disso. E ali surgiu ânimos, né? Complexo, aquele interesse que Jung tinha e desassociou com os princípios de Freud, porque ele seria um discípulo dele, e ele começou a criar a vertente dele. Tá? Quem estuda a área dentro da psicanálise, psicologia, vai saber do que eu estou falando.
Pra que, o que que... Meu Jesus amado. Gente, tem uns comentários aqui muito louco. Tá? Tem uma série de Freud bem legal no Netflix também. Enfim. Rafaela, obrigado, seja bem-vinda. Se tiver algum psicólogo aqui vendo essa live, pode me corrigir, fica à vontade. Você tem mais conhecimento que eu dentro dessa área e outras áreas também, tá? Então fica à vontade. Porque senão fica só aparecendo uns malucos aqui fazendo uns comentários que eu vou te contar, hein? Porra! Ai, ai, é muito louco. E eu tô falando de um princípio que Kardec trouxe e a pessoa ainda tá falando das mesas rodantes. Eu acho sensacional. O cérebro do ser humano é sensacional, cara. É muito louco. Tem uns gatilhos adoidados. Ai. Não, deixa ele comentar. Ele tem que ter liberdade para comentar. Mas eu acho interessante o comentário dele. Tem que ser livre para se expressar. A gente não pode oprimir ele por isso. Ou ela, né? A gente não sabe se é homem ou mulher. Aí todo mundo é louco. A gente é tudo esquizofrênico. Todos nós somos esquizofrênicos. E às vezes as pessoas mais loucas são as pessoas mais sábias. Então ele tem uma, ou essa pessoa que está comentando tem uma sabedoria. Pode ser que ele não está sabendo expressar essa sabedoria, mas tem sim, todos nós temos. Em algum grau, algum nível, certo? Pode ser que, obviamente, se eu estiver errando alguns princípios, algumas colocações de conhecimento, pode deixar aqui nos comentários, fica à vontade. Eu não sinto mal por isso, não. Eu sou humano, né? Eu erro também. É, sim. O que a psiquiatria fala sobre o que Allan Kardec faz? Uai, eu não sei. Eu não sou psiquiátrico. Eu não vou gastar meu tempo para estudar Allan Kardec, até porque ele não é a base nem de longe dos meus conhecimentos, mas a gente introduz alguns aspectos porque popularmente conhecido aqui no Ocidente, Kardec é conhecido. E existem práticas dentro do espiritismo que são muito boas para o seu desenvolvimento mediúnico e discernimento espiritual. A gente não pode denegrir isso, tá? Kardec é uma coisa, espiritismo é outra, certo? Ah, não vou gastar esse tempo não, eu tenho muito trabalho para fazer. Bom, todo mundo entendeu até aqui? Então, o ego, dentro dessa perspectiva, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante para vocês entenderem as emoções. Então, a emoção dentro da neurociência, o Raul Seixas era um alquímico, né? Estudava alquimia. Por isso que ele era louco daquele jeito. Aí o que acontece? Dentro da neurociência, Rafaela, posso tirar uma dúvida? Como diferenciar intuição de ego? Boa pergunta. Bom, essa resposta, Rafaela, ela tem sempre 3 níveis. Cadê? Eu tenho folha aqui. A revista Espírita do Kardec é muito melhor, porque realmente Kardec fez muita merda. Mas assim, vocês precisam entender que os livros de Kardec, a grande maioria não foi escrito por ele. Ele pegou já uns trabalhos de outras pessoas, mas a revista Espírita dele é melhor, complementa os trabalhos, tá? Então vamos lá, a diferenciar a intuição do ego. O que acontece? 1, 2, 3. Lembra que sempre temos 3 níveis? O espiritual, o mental e o corpóreo. O que é a intuição? A intuição, basicamente, ela vem do espiritual, certo? Bom, beleza. Quando essa intuição ela passa pelo mental, ela cria uma forma. Tá? Isso depende da forma dos pensamentos que aquela pessoa está tendo. Então ela vai estruturar aquela intuição ou envelopar aquela intuição que não tem forma através de um pensamento. Então às vezes você está pensando em algo e vem uma intuição sobre aquele pensamento. Não é que vem uma intuição sobre aquele pensamento, mas a partir do momento que você estava dando forma àquela algo que você não sabia, no decorrer daquele pensamento você percebeu aquela intuição. Certo? E no corpo, a intuição ela se manifesta em alguns órgãos específicos.
Mas no órgão específico vai ser no coração. Então a gente sempre fala que um órgão extremamente importante para o seu desenvolvimento intelectual, espiritual, é o coração. E ele é a base. Né? Vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Uma pessoa que bebe altas doses de cafeína. Cafeína vai estimular a adrenalina. O coração vai bater muito mais rápido, vai circular mais sangue, o oxigênio vai percorrer pelo corpo, vai oxigenar, vai jogar... Olha lá. A grande probabilidade é que aquela pessoa vai entrar no estado de hipervigilância. Ou seja, o corpo vai estar sempre alerta. Ok. Uma pessoa que sempre está alerta dificilmente vai perceber a sua intuição. Por quê? Porque dentro do estudo da neurociência existe uma coisa que chama coerência. Então existe o batimento coerente. Ele precisa estar coerente. Se ele estiver descoerente, você não percebe. Então uma pessoa que está no estado de hipervigilância, a qualquer momento percebendo que tem um perigo sobre ele dificilmente vai perceber as formas que os pensamentos dele estão tendo e muito menos o íntimo daquele pensamento é uma intuição. Certo? Ponto. Mas, de uma forma simples de você perceber... Bom, Rafaela, excelente pergunta. O uso de drogas, álcools podem induzir ou atrapalhar a coerência? E a resposta é muito simples. Vamos tirar toda a palavra de droga ou álcool, que é o etanol basicamente que prejudica, vamos simplificar isso como toxinas. Então as drogas em gerais, medicamentos, alimentos, que não são alimentos, são produtos, né? Ou elementos químicos que estão dentro de alguns produtos ou alimentos, podem intoxicar o seu cérebro. Nesse processo de intoxicação desse cérebro, sim, você pode diminuir a capacidade de alguns setores e regiões do cérebro, diminuindo a forma como ele vai receber os estímulos que vêm de outros hemisférios ou outros setores. Então ele vai entrar no processo de retardamento neural. Ou, dependendo da circunstância, um procedimento de morte neurodegenerativa dos neurônios. O que é a morte neurodegenerativa? É vácuo, fica vazio entre conexões do cérebro, a pessoa fica meio retardada. Então, dentro dessa resposta física do corpo, sim, as toxinas podem e atrapalham o da coerência. Por quê? Porque a mente não está no cérebro, mas o cérebro é um veículo para entender a mente. O espírito não está no corpo, mas o cérebro, através do intelecto do cérebro, utilizar o cérebro para entender o espírito, pode ser que sim. Mas sentir as coisas não é o intelectual, não é o conhecimento, é a intuição. Então você sente. Se o cérebro tiver intoxicado, você dificilmente vai perceber a coerência das coisas. Então, por isso que eu sempre falo, no seu desenvolvimento espiritual é sempre bom que você tome algumas decisões, tanto da questão da alimentação, quanto das questões nutricionais também, dos alimentos. Então, a proteína é extremamente importante para o seu cérebro, para o seu corpo, tá? Ferro é extremamente importante. Microdoses, por exemplo, de nicotina, pode trazer benefícios, microdoses de nicotinas, microdoses também de taurina pode trazer conforto para o seu corpo. Exames dentro da tireoide para a produção de T3, T4, tá? Principalmente a T3, desparasitação, como a gente menciona, exames cardiovasculares para perceber se o seu coração está bombardeando sangue das regiões que deveriam ser enviadas, entre outras práticas que popularmente são pregadas por aí, tá? Então sim, essas avaliações vão melhorar muito a sua vida e você vai parar de achar que tudo é obsessor. Porque os obsessores, eles vão trabalhar essas lacunas de observações que o ser humano tem. Sempre, sempre. Por quê? Porque o obsessor ele percebe e padroniza os seus comportamentos. Ele vai sempre usar aquilo que está dentro de você. Tá bom? Exatamente. Agora, Rafaela, de nada. Agora virou moda o homem mais de 50 anos que...
Espera aí que eu nem entendi o comentário da Michelle. Agora virou moda, o homem mais de 50 anos quer revalidar e dá um rompante simplesmente... Não entendi. Sim, Greg, doses canabinoicas... canabinoides. E é até interessante que eu sempre falei para minha avó assim, vó, você precisa de microdoses, né, de sátiva, cannabis natural para você ficar um pouco mais calmo. Ela ficava brava comigo, mas é assim, ela 70 anos nas costas. Falei, vó, você não tem mais nada para perder não. Vai no médico, pede auxílio para ele, faz um exame. Vai que ele te recomenda por causa das suas dores, seu estresse, etc. Porque ela é viciada em estresse, o corpo dela não tem mais. A minha avó é aquela frase, só nascendo de novo, não tem muito o que fazer não. Bom, então, para o seu desenvolvimento emocional é importante você entender, sim, o ego. Eu não sei se a forma que eu estou trazendo do ego é uma forma correta, tá? Mas é uma forma que eu entendo e eu estou trazendo vocês não como uma verdade absoluta, mas como uma forma interpretativa daquilo. E aí as emoções, ela parte de um eixo, sim, mais abrangente, cientificamente falando, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Eu consegui ser claro? Vocês que pegaram desde o começo da live, vocês conseguiram entender, coletaram informações importantes? Essa aqui é a aula número 5, tá? A gente fez outras aulas anteriormente. A gente está batendo 100 horas de aulas gravadas que estão sendo hospedadas gradativamente no nosso canal no YouTube, certo? Se o mundo espiritual não existe, como conseguir proteção espiritual? Através da mente. Eu falei que não é que o mundo não existe, o mundo espiritual. Ele é uma interpretação da mente. O mundo espiritual é real, mas eu não sei se o termo correto seria a forma como nós interpretamos o mundo espiritual. Se eu não tenho certeza, então é uma interpretação particular minha. Mas como nós estamos dentro de um campo mórfico, dentro de um inconsciente coletivo, como Jung diz, é mais fácil você trazer algumas perspectivas, que é mais fácil o entendimento, certo? Michele, eu não sei se é ego ou mente, eu não faço a mínima ideia. Existem vários fatores que levam a uma tomada de decisão. Você só aquele homem de 50 anos largando a família, largando isso, aquilo é só um resultado. Existe um percalço, existe um caminho que ele teve para tornar ou tomar aquela decisão. E eu acredito que as redes sociais favorecem sim nessas tomadas de decisões. Sim, os neurônios eles vão perdendo capacidade ao longo da existência, a neuroplasticidade vai diminuindo também. Mas existem algumas práticas que você pode fazer para fortalecer os neurônios ou construir novos canais sinápticos. Então, mesmo que tu vai ficando velho, você pode praticar alguns exercícios simples, Sudoku, caça-palavras, xadrez, esportes, tá? Coisas que envolvem memória, desenvolve o seu intelecto, essas coisas fortalecem sim, mas inevitavelmente é gradativo. Alguns vitaminas, minerais, etc. A gente pega o Dr. Laim Ribeiro, que eu acho ele brilhante. Ele é um senhor de 70 anos que tem um desenvolvimento cognitivo muito bom pela idade dele. A gente pega, por exemplo, o Jean Vailan, né, que eu chamo de irmão Val, ele é um senhorzinho de 65 anos. Ele também tem um desenvolvimento cognitivo muito bom. Normalmente, humanamente falando, na forma como a gente vive hoje, não é muito normal você ver um senhor de idade. A gente pega Miguel Nicoleles, né, que é um médico, cientista brasileiro, mas que atua fora do Brasil, também tem um discernimento intelectual muito bom, já é um senhorzinho também. Entre outros também, Olavo de Carvalho, ele era um senhorzinho também com intelecto bom, raciocínio, etc.
Existem práticas, tá? Existem formas ali, vitaminas, minerais, certo? Cecília, obrigado pela informação. Pera aí, gente, deixa eu só pegar uma coisa aqui para passar um recado para vocês. Calma aí. Ô, querida, Clementina. Ô, querida. Que isso? Que tô nem aí com futebol, não. Bom, deixa eu passar um recadinho aqui para vocês, importante, tá? Sempre no final das aulas a gente vende tratamentos terapêuticos holísticos, tá bom? Por quê? Porque a gente passa informação, a gente traz conteúdos para vocês, traz as percepções importantes de tratamentos espirituais que podem te auxiliar no seu desenvolvimento espiritual, na sua melhoria, na sua busca interna, pode ser profissional, financeiro e várias outras áreas. O que acontece? Dia 30/6 irá acontecer uma apometria coletiva, correto? Essa apometria ela está no valor de R$ 53, vai te auxiliar na limpeza espiritual, na limpeza do campo mental, emocional, físico, etérico, vai te auxiliar na sua estruturação. O que a apometria ela faz? A apometria é igual quando o bebê chega, tá cheio de fezes. A mãe, o pai, ela vai lá, tira a fralda, limpa o bumbum, joga um talquinho, deixa tudo limpinho e a criança pode brincar, se divertir novamente. A apometria ela vai tirar todas as nhacas energéticas que estão no seu corpo. E aí você vai ficar limpinho. Quando você fica limpinho, você percebe, porque o bumbum está limpo. Agora, quando você acostuma com o bumbum sujo, você nem percebe que o bumbum está sujo. É igual aqueles adultos que sem querer ou querendo esquece de limpar o orifício anal, a parte de fora, e fica com um resquício de fezes. Então, nessa analogia brilhante que eu trago para vocês, é a mesma coisa que a apometria vai fazer, só que de uma forma energética. Ela vai limpar essas cacas e você vai estar limpinho para produzir mais coisa na sociedade. Pode ser desejos particulares ou desejos espirituais ou coletivos. Essa apometria vai acontecer dia 30/6 às 20h30 e o valor está em R$ 53. Quem tiver interesse em participar, eu vou deixar uma mensagem aqui, vocês clicam nessa mensagem, entram no grupo, que é no WhatsApp, vai acontecer pelo WhatsApp, o suporte vai entrar em contato com vocês, vocês efetuam o pagamento, correto? E após isso, você será colocado em um grupo onde vai ser efetuado a apometria coletiva, ok? Todo mundo entendeu? Então, é uma oportunidade de vocês, além de terem acesso a esse conteúdo e conhecimento, fazer um tratamento energético extremamente acessível com a gente, tá? Na individual, pode ser que a gente acesse algumas informações, tá? Mas na coletiva, não. Na coletiva, não. A gente trata coletivamente as pessoas. Para algumas informações mais profundas, principalmente que envolvem o registros acásicos, ou akáshicos, né? É mais recomendado o tarô. Então, o tarô ele pode trazer essas informações que estão no seu livro da vida e elucidar vocês, consciente. A apometria não seria a melhor forma para isso. O tarô, sim, ele seria mais fácil. Para você compreender e para o médium que está ali tirando tarô conseguir assimilar essas informações. Porque o registro acásico, ele é uma porrada de imagem. Uma porrada de imagem, então é difícil de você interpretar. A gente também tira tarô, caso você queira acessar, tá? Você pode entrar em contato com a gente também. Quando eu colocar o clique aqui, você pode escrever assim, tenho interesse em tirar tarô, certo?
E, obviamente, você escreve assim, tem interesse na apometria coletiva? Ou vocês já clicam ali que vai aparecer apometria 30/6, vocês clicam, entram no grupo do WhatsApp, o suporte entra em contato com vocês. Correto? Aqui, ó. Clica aqui. Então a apometria vai limpar seus corpos sutis, vai tirar os miasmas, lavas astrais, ovoides, forma de pensamento e vai limpar, vai deixar você limpinho para você viver a sua vida. Muitas pessoas, todo mundo tem que fazer isso, mas poucas pessoas levam a sério esse processo, tá bom? Ô Li, você tem, a gente tem uma vaga para apometria xamânica ou preencheu tudo? Comenta aqui para mim. Eu não sei se ela tá, né? Se ela saiu. Ah, a gente tem uma ainda. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Bom, para você fazer um tratamento completo, nós estamos fazendo uma promoção de 5 sessões de apometria até dia 28/6 pelo valor de R$ 500. Você pode pagar à vista ou parcelado, ok? R$ 500 é um valor extremamente acessível. Não é um pagamento, é um investimento com 5 sessões. Então, o resultado que você teria nessa apometria, você vai ter muito mais, porque aqui vai ser coletivo, aqui é individual. Qual que é a diferença? A individual trata apenas você, nas suas questões. O coletivo trata o coletivo, certo? Uma sessão de apometria, após esse valor de 20, após essa data de 28/6, uma sessão de apometria ela é um valor de 395. Ela já é esse valor. 5 sessões de apometria dá o valor de R$ 1.975. Então a gente está fazendo essa apometria, essa promoção dessa apometria xamânica pelo valor de R$ 500. Você pode parcelar ou pagar à vista, fica à vontade. A gente tem apenas uma única vaga, deve ter umas 3 aulas que eu estou falando isso, porque realmente falta uma única vaga e as pessoas que entram em contato acabam não respondendo o suporte, então você pode pegar essa vaga para você. Eu não preciso ludibriar você e falar, ah, não, ele está falando que é esse valor só para ganhar. Não, porque esse valor mesmo, depois que tiver 28/6, você vai pagar esse valor. E é isso. Tá bom? Ah, é? Hoje é dia 28, né? Doideira, não sabia. Então, hoje termina essa promoção, certo? Então, hoje é o último dia. Então, garante a sua vaga, converse com o suporte ali. Vai ter forma de você parcelar e vai auxiliar vocês. Bom, conhecimento vocês estão tendo. Prática vocês irão ter com aquele curso que eu vou enviar, deixar aqui, mas as limpezas espirituais, todos nós precisamos de auxílio. Sandra, eu já fiz a apometria, deu grande diferença para os que não acreditam. Aí, Sandra, faz uma apometria com a gente também. A gente tem tarô, tem outras também. Tá bom? Então vou deixar aqui novamente. Porra, 1 hora dessa criança gritando. Mereço. Tá? Clica aqui. Clica aqui. E entra para o nosso grupo de apometria coletiva, R$ 53, apenas R$ 53 a coletiva. E a individual nessa promoção até hoje dá R$ 500 dividido, certo? E depois desse dia 29, se você quiser fazer, R$ 395, certo? Então fica aí a vocês. Para vocês acessarem o nosso canal do YouTube, onde tem as aulas que estão sendo hospedadas, você clica aqui. E aí você vai aqui, ó, canal do YouTube, certo? Aqui, ó, canal do YouTube. Aí você vai clicar aqui, ó, tá os vídeos aqui bonitinho, tá vendo? Canal do YouTube, ó, as aulas estão sendo hospedadas aqui. Tem mais aulas, né? Caramba, 395. A gente já tá 2 meses fazendo live, ó, direto. Ok? E para você acessar a apometria, eu não estou conseguindo acessar o link porque o TikTok está travando. Aqui, ó, apometria dia 30/6. Você clica aqui, aí você entra nesse grupo, o suporte vai entrar em contato com vocês. Correto? Alice, já fez alguma apometria com a gente? Alice.
Ah, vai ter a promoção de tarô também? É, quem tá dentro dos grupos a gente menciona primeiro, né? Depois a gente vai comunicando nas lives. Todo mundo entendeu a mensagem que eu passei aqui? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a apometria? Comente aqui por gentileza para a gente saber, para encerrar. Ai, ai. Bom, então tá aí, né, galera? Só a Denise respondeu. Obrigado, Denise, pelo comentário. Deixa eu ver aqui. Ninguém mandou uma rosinha. O brasileiro é complicado, ele não manda uma rosinha, não manda um presente. A gente disponibiliza tratamentos de forma extremamente acessível. Ninguém comenta. Pô, esse é foda, né, mano? Mas tá tudo certo, tá, gente? Muito obrigado pelo presente de cada um de vocês. Beijo no coração. Fui. Namastê. Tchau, tchau.